Universo em Desencanto. Sexto fascículo da tréplica. Capítulo: As mudanças de fase da natureza e os seus resultados. A de recuperação é a de salvação de todos, e a que acabou cumpriu a sua lapidação, para preparar o animal racional até o seu amadurecimento para ser recuperado pela fase racional. E assim o magnetismo é o rolo compressor da humanidade, e por ser um fator preponderante do sofrimento atuante sobre todos, que desregula de uma tal maneira que a mente às vezes fica cega. Cego por isto, cego por aquilo outro, ambição por isso, ambição por aquilo outro, ganância por isso, ganância por aquilo outro, vaidoso por isso, vaidoso por aquilo outro, arrogante por isso, arrogante por aquilo outro, e assim sucessivamente. A mente fica completamente cega e conturbada por estar magnetizada de várias formas. E o cego não sabe o que diz, não sabe o que faz e não sabe o que quer, porque não sabe o porquê tudo existe e também não sabe o porquê o semelhante existe. E ainda mais diz: eu não sei o porquê existo. Eu existo porque me botaram no mundo, mas eu não sei o porquê deste mundo, nem também porque existo. Então, quem não sabe o porquê existe, não sabe o que quer, não sabe o que faz, e daí dominado completamente pelo magnetismo. A mente fica cega porque não sabe o porquê da existência de coisa alguma, principiando pela sua existência, que não sabe o porquê de sua existência. Então vive porque tem vida, mas não sabe o porquê tem vida. Estão completamente cegos de olhos abertos, que tudo vê e nada sabe do que vê. Então vê tudo e não vê nada, porque desconhece a causa e a origem de tudo, e a causa de sua origem. Então vê tudo e não vê nada, porque nada sabe dizer do tudo que vê. Então, cego da mente, cego das vistas e cego de tudo, porque julga que o nada tudo é. Fica então magnetizado pelo nada e sofrendo as consequências do magnetismo atuante. Porque o cego da mente e o cego das vistas é que valoriza o nada, como se o nada tudo fosse, por não enxergar o que o nada é. Está completamente cego das vistas e cego da mente. E por estar cego é que julga e pensa que no nada vai encontrar o tudo que necessita. E o tudo do nada não é nada, por tudo acabar em nada. Então cego da mente e cego das vistas e magnetizado por não saber o porquê que vive e por não saber o porquê tudo existe. Então vive completamente perdido em um mundo que desconhece o porquê da existência dele e desconhece também o porquê de sua existência nele. Então fica vagando, aventurando como um perdido garimpeiro que fica a vida inteira no garimpo à procura daquilo que ele desconhece, se existe ou não. Assim o magnetizado desconhece o porquê do nada, e fica à procura do tudo no nada, e sempre por encontrar o tudo no nada, e o nada, nada é, e nada tem para ninguém. Que quem pensa que é o que não é, acaba em nada também. Então o magnetismo se apoderou dos bichos de uma tal maneira que os bichos se tornaram bravios, devorando uns aos outros, contra uns aos outros, brigando e guerreando pelo nada. O que adianta? Nada. Por tudo e todos, por todos acabarem em nada. É o magnetismo que cega as mentes, que cega as vistas, e faz a pessoa um joguete em se destruir pelo nada, julgando nada tudo ser, quando na realidade o nada nada é, por conceber a vida da forma que ela não é em julgar que o nada tudo é, quando na realidade o nada nada é, porque quem está magnetizado não percebe o seu ridículo por estar magnetizado. O magnetizado é uma espécie de um robô, comandado pelo magnético, pelo magnetismo. Então, o magnetizado chega a fazer papéis ridículos. Um apaixonado por isso, por aquilo ou por aquilo outro,
está magnetizado por isso, por aquilo outro. Faz papéis ridículos por estar magnetizado. O magnetismo leva a pessoa ao suicídio. Leva a pessoa a qualquer espécie de crimes por estar magnetizado por isso, por aquilo outro. O magnético domina e atrai. Então vê tudo aquilo dentro de sua mente. Vê todas as imagens pelas quais está magnetizado, está atraído, e estando atraído, está dominado. Então leva a pessoa a fazer papéis ridículos contra si mesmo. A pessoa magnetizada está completamente fora do seu normal. O magnetismo faz a pessoa sonhar, delirar, planejar, imaginar, pensar muito, pensar demais, quer dormir não pode, quer comer não pode, completamente magnetizado sob formas diferentes, quer esquecer isso, quer esquecer aquilo outro, não pode. Aquela imagem está no cérebro, perturbando, desassossegando e dominando. Magnetismo, uma força vibratória da natureza do mal. Então, um magnetizado é um doente com aparência de bom, com aparência de boa aparência. E a cura de tudo isso está aí em suas mãos. A energia racional, a cultura racional. É somente ler e reler que fica completamente um ser normal, dominando o magnetismo e não sendo dominado por ele. Então o magnetismo é uma força natural dessa natureza deformada, superamente alimentada por esse conjunto da essência fluídica magnética, da essência do mal, do fluido mal, a energia da essência do mal, e se torna uma vida vibratória do cosmo ou no cosmo, formado por esta arca cosmológica ou arquidoférica, que quer dizer a mesma coisa. Arquitetura cosmológica que fere a mente humana desta arca. Então diz arquidoférica. É o cosmo deduzido em outro modo de falar, sendo referencial o que se refere à mesma coisa. E é por isso que a vida do ser humano se tornou uma vida complicada, por o ser humano não se conhecer, não ter conhecimento de assim ser como é, e viver às cegas, apalpando, experimentando, de experiência em experiência sempre para conseguir o mínimo das aparências, para remediar a sua sobrevivência. Cego da mente e cego das vistas, porque não sabe o porquê coisa alguma existe. Então, cego das vistas vê tudo e não vê nada, porque não sabe dizer o porquê da existência de tudo o que vê. E a mente, que sente todo esse desequilíbrio, também nada sabe dizer o porquê da existência da mente. Muito menos o porquê ela funciona, muito menos porque funciona dessa ou daquela maneira, de que forma ela funciona assim, erroneamente, por ser incomodativa e perturbar demais, o que muitas vezes faz a pessoa enlouquecer. Para ver os contrastes da vida por falta do saber verdadeiro, botou a vida desta maneira, a ponto dos desatinos e desequilíbrios serem uma coisa assombrosa, de maneira que todos vivem dolorosamente, e uns contra os outros, vivendo ao contrário do que deviam viver, por viverem sem saber por que vivem. Então, vivem sonhando com a mente parada, cometendo desatinos por estarem sob o domínio do magnetismo, e assim o magnetismo conduziu todos no caminho da sua própria destruição, começando pela poluição, nos modos de uns contra os outros, nascendo aí a balbúrdia das confusões entre uns e outros. Dessa maneira, surgiu o inferno na vida de todos, que é, como estão vendo, ninguém tem sossego, ninguém vive satisfeito, aparenta estar, mas a realidade é outra. Tudo isso o comando do magnetismo. O magnetismo é tão irregular que hoje são amigos e amanhã são inimigos. Hoje vivem como amigos e amanhã como inimigos. A atuação magnética sobre ambos, que onde está o magnetismo está a confusão. Onde está o magnetismo está o desentendimento. Onde está o magnetismo está a perturbação. Por o magnetismo ser uma das causas dos males que desnorteiam a humanidade da estrada certa. Existe o magnetismo espiritual e o magnetismo material. O espiritual, com forças ocultas ou magia negra,
forças magnéticas destruidoras. E para destruir o magnetismo e para acabar com o magnetismo, tem que se ligar à energia racional. A energia racional elimina a atuação dos efeitos magnéticos por ser uma energia superior, de um mundo superior a este, que é o mundo racional. É uma energia pura, limpa e perfeita. E para conseguir ficar unido a ela, é somente passar para a fase dela, que é a fase racional. Ler e reler para se desenvolver racionalmente e ficar ligado à energia racional. Uma vez ligado à energia racional, cessa por completo as influências do magnetismo espiritual, seja lá de que espécie for e material, ficando a pessoa imunizada pela energia racional e completamente imune à ação do magnetismo. E assim, as pessoas tomadas por forças magnéticas invisíveis ficam completamente diferentes do seu estado normal e natural. O magnetismo espiritual envolve a pessoa de uma tal maneira que a pessoa fica completamente desregulada, ou cometendo loucuras, ou fazendo diabruras, para verem que o magnetismo domina somente para o mal. Mas as pessoas que estão ligadas à energia racional eliminam naturalmente a ação magnética de qualquer pessoa. A pessoa dominada pelo magnetismo espiritual, ou mesmo material, se torna um monstro ou um selvagem, tendo então duas personalidades. Quando está tomado pelo magnetismo, é uma personalidade. Quando está no seu verdadeiro natural, é outra personalidade. E assim o magnetismo conduz a pessoa com várias personalidades. Uma hora é uma, outra hora é outra, outra hora é outra, outra hora é outra. Várias personalidades. Um verdadeiro joguete do magnetismo espiritual da parte do mal. Fica uma pessoa completamente desregulada e desequilibrada. Ora calmo, ora um gênio violento, o magnetismo em ação, sendo o magnetismo espiritual pior do que o magnetismo material. E o comando invisível é muito poderoso. E assim a humanidade exposta por não conhecer o que existe na vida e sofrendo as consequências do não saber o porquê vive em cima desta terra e os males que existem, dos quais estão sujeitos a serem vítimas. E por desconhecerem, sofrem as consequências com doenças feitas pelo magnetismo, vítima das doenças por efeitos magnéticos, que os que não conhecem não sabem curá-las, não sabem eliminá-las, e a pessoa parece, porque nem todos conhecem um verdadeiro poder invisível magnético, e por não conhecerem são vítimas dele. E quem não conhece não sabe como curar os seus males, não sabe como curar o paciente. E por não saber, o paciente perece e às vezes fica padecendo, porque o poder oculto é muito grande e é preciso conhecê-lo de princípio a fim para saber como curar as suas vítimas. Se não conhecer profundamente, não pode resolver nada, porque no poder oculto está o manejo da humanidade. A humanidade está sob o domínio do poder, tendo o poder oculto bom e o poder oculto mal, que é o magnetismo. O poder oculto bom somente faz o bem, e o poder oculto mal somente faz o mal, o magnetismo atuante. Mas para saber se livrar dessas forças poderosas, é preciso saber como. E como está aí em suas mãos, o livro da energia mais poderosa do mundo, que é a energia racional. Essa energia, por ser de um mundo superior a este, elimina os males causados pelas forças magnéticas, porque o magnetismo é aqui do astral inferior, e a energia racional é de um mundo superior, e o mundo superior dirige e governa o mundo inferior. E onde chega a energia racional, cessa por completo os efeitos do magnetismo. Então, para curar as doenças, as vítimas do magnetismo, a energia racional, que muitos já não têm conta, têm ciência, certeza e prova disto. Quantos casos resolvidos pela energia racional não têm conta? E assim, uma vez ligados à energia racional,
estão completamente imunizados da energia magnética, dos males causados pela energia magnética e materialmente também. E assim, desta forma, quem nasce neste mundo não sabe por que nasce, não sabe para que nasceu, não sabe o porquê nasceu, não sabe o que vai enfrentar no mundo, não sabe o que existe, não sabe o que está exposto, não sabe o porquê que tem vida, não sabe o porquê que vive, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, vivendo no mundo sem saber porquê, vive e exposto a todos esses males sem saber, por ignorar tudo que neste mundo existe. O que aprende para viver, pouco adianta. Não sabe o porquê nasceu em cima desta terra, não sabe o porquê desta terra, não sabe o porquê da existência desta terra, não sabe coisa alguma. Vive igualmente a um bicho, só dependendo do pouco que aprendeu. Então aí é vítima dessas forças e não sabe como se defender. Sofre muito, ou quando não, perde a vida. Por nascer, aprender e julgar que sabe, pelo pouco que aprendeu, julga-se vaidoso, muitas vezes até sabichão do nada, e é varrido da face da terra por essas forças poderosas, o magnetismo. Porque quem nasceu neste mundo não sabe o porquê que nasceu, nem o porquê que tem vida, nem o porquê que é mantido pela natureza. Então, tem que conhecer e saber o porquê que é mantido pela natureza. Se tem vida, agradeça a natureza. Quem foi que te gerou? Foi a natureza. Quem foi que te fez e te formou? Foi a natureza. Quem te criou? Foi a natureza. Quem te mantém? É a natureza. Então, para saber viver neste mundo, é preciso saber o porquê que vive, saber o porquê a natureza lhe mantém e saber quem é a natureza. Se tu e todos dependem dela para viver, é preciso saber quem é ela e saber quem és tu. Sabendo quem é ela, sabe viver com ela e tem toda a proteção dela, porque ela é quem te fez e é ela quem te mantém. Então é preciso saber quem é ela para ser protegido por ela, para que tudo corra bem. Então, para conhecê-la e para se conhecer, tem que se ligar à energia racional. E no se ligar à energia racional, se liga ao mundo racional. E se ligando ao mundo racional, vai saber o porquê desta deformação racional. Vai saber o porquê desta natureza ser como é. Vai saber o porquê o alfabeto artificial criou todos esses nomes inadequados ao natural, conhecendo o verdadeiro natural e conhecendo o artificial. Vai saber o porquê desta fábrica de animais racionais e de animais irracionais e de todos os seus feitos. Vai saber como foi feita essa fábrica que fabricou todos esses feitos. Vai saber antes dela ser fábrica o que era. Vai saber antes de ser o que era, o que foram. Vai saber antes de serem o que foram, as condições que estavam. Vai saber antes das condições que estavam, onde estavam vivendo, o que eram e como eram. Racionais puros, limpos e perfeitos do mundo racional. Agora hoje todos estão livres do magnetismo, porque aí estão os livros da energia racional, e seguindo toda a recomendação do mundo racional, ficarão livres do magnetismo, por estarem a caminho de se ligarem ao mundo racional. É que passou a fase da poderosa força do magnetismo. Passou esta fase por entrar a fase racional. A fase da poderosa força do magnetismo é a fase do animal racional. Então agora a natureza mudando de fase, da fase de animal racional para a fase racional. Então a poderosa força magnética se destronou e os seus feitos entraram em liquidação por o poder magnético perder a sua ação. O poder magnético perdeu a ação e na sua retirada o abalo sendo grande dos seus feitos. Então os feitos de influências magnéticas entrando em liquidação como aí estão, universalmente. A liquidação de tudo de um modo geral. Mas tudo isso, evolução natural da natureza. Terminou uma fase. O que pertencia a essa fase, tudo perde o seu valor. O que pertencia à fase de animal racional, tudo perdendo o valor. A fase terminou e terminaram todos os valores da fase.
E terminando todos os valores da fase, os feitos perderam o valor. E no perder o valor, tudo em destruição da fase. Tudo isso é evolução natural da natureza. Quem lhe gerou? Foi a natureza. Quem lhe criou? Quem lhe mantém? Quem lhe governa? É a natureza. Então tudo isto, evolução natural da natureza. Terminou a fase de animal racional e entrou outra fase, a fase racional. Agora todos têm que se ajustar na fase racional, a fase que entrou, a fase que está em vigor, porque a fase de animal racional deixou de vigorar. Então todos agora têm que se ajustar na fase racional, conhecer a fase racional, saber o que é a fase racional, saber o porquê da fase racional, que é a fase que veio para a recuperação do animal racional. A fase de animal racional era uma, e a fase racional é outra. A fase de animal racional estavam aí ligados ao astral inferior, ao elétrico e magnético, a esse conjunto elétrico e magnético. E na fase racional estão ligados ao mundo superior, o mundo racional, desligando a humanidade de um mundo inferior e ligando a humanidade em um mundo superior, o mundo racional. Então agora toda a humanidade tem que passar para a fase racional, porque a de animal racional estava em liquidação. Acabou o seu tempo, envelheceu e apodreceu, e tudo entrou em ruínas, como aí está a liquidação de tudo de um modo geral, na fase de animal racional. Então agora, sem perca de tempo, conhecer o que é a fase racional para o seu restabelecimento e o restabelecimento de toda a humanidade. A ligação de todos no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Ninguém pode perder mais tempo. Quem estiver perdendo tempo está se prejudicando, está se destruindo, está a todo momento na iminência de ser destruído por a fase de animal racional. E quem está dentro desta fase está a todo momento na iminência de ser destruído. Então, quem estiver dentro desta fase está na iminência de sua destruição, na iminência de sua própria derrota, a caminho de sua destruição completa, por ser uma fase que ninguém tem garantia, uma fase de salve-se quem puder. Então, quem estiver dentro desta fase está perdendo tempo. Tem que conhecer o que é a fase racional para a sua própria recuperação. Então, não há tempo a perder. Quem perder tempo de tomar conhecimento da fase racional está se prejudicando. Isto é uma coisa muito séria, a mudança de fase natural da natureza, de forma que na fase de animal racional, cada vez tudo mais preto, cada vez mais tudo a pior, porque é uma evolução natural da natureza e ninguém, universalmente, é culpado da evolução natural da natureza. E a natureza é quem mantém todos e governa todos. E a natureza é que faz tudo, cria tudo, e mantém os seus feitos. E quem mantém os seus feitos, governa os seus feitos. Então, todos têm que conhecer o que é a fase racional, o porquê da fase racional e do porquê da fase do animal racional. Então, na fase de animal racional, lá vai o magnetismo levando tudo e todos de rondão, todos sofrendo, todos penando, por não conhecerem nem saberem o porquê dessa situação, da causa dessa situação e por que o mundo desequilibrou assim, dessa maneira. Qual é a causa? Porque não há efeito sem causa. O que é que houve? Então, quem sabe e conhece tem que cumprir com o dever de fazer a propaganda e esclarecer o porquê dessa situação calamitosa universalmente. Todos têm que passar o quanto antes para a fase de recuperação, para evitar a sua própria destruição. Porque o ronco do magnetismo e de sua fúria destruidora é grande. Está por todos os cantos e por todos os lados o magnetismo em ação. É uma fase crítica e muito séria. Só os que conhecem a fase racional é que estão a par da evolução natural da natureza. Então, tem conhecimento de causa e efeito. E é por isso que é preciso e necessário
o dever de fazer propaganda para salvar a humanidade. E assim, uma fase em liquidação de tudo, moral, física e financeira, e de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os jeitos, por ser uma fase que envelheceu, apodreceu e terminou, e entrou outra substituindo, nascendo outra, substituindo a fase racional, a fase de ordem do poder supremo, o mundo racional, o poder supremo, a vida eterna. E assim, na fase de animal racional, lá vai o magnetismo em cena, e por isso aí estão essas barbaridades, essas monstruosidades, essas confusões que se multiplicam, esse dilúvio infernal, esse desequilíbrio mundial, o magnetismo enlouquecendo todos de uma maneira tal que a confusão é reinante, a insatisfação atordoante, uns contra os outros a todo instante, e assim o magnetismo em ação.